Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes. Aqui no canal eu resolvo provas de matemática e raciocínio lógico de concurso. Irei resolver agora a prova para o concurso da Prefeitura de Santa Luzia, tá? Um detalhe interessante, para esse concurso da Prefeitura de Santa Luzia, a banca IBGP, ela colocou uma prova para cada cargo. Então, se você já viu alguma prova minha que está aí como Prefeitura de Santa Luzia, olha certinho o cargo para que você não perca nenhum. Aqui é o cargo 302, assistente administrativo de procuradoria. E as questões de raciocínio lógico, são 5 questões, elas começam lá na página 6, a partir da questão número 11. Então a gente vai fazer aqui as questões certinho para que você entenda como é que a gente resolve uma prova da IBGP. A primeira questão, que é a questão 11, ele pede para a gente ordenar essas frutas seguindo um critério. O critério que ele utilizou aqui para fazer a ordenação foi a primeira letra do nome. Então aqui eu tenho a letra A, que vai ser o primeiro. Então o primeiro eu vou colocar assim, letra e qual que é o número que está aqui para a gente não se perder. Depois a gente tem o L aqui de limão, vai ser o 1. Aí os dois têm M. Agora, aí quando os dois têm a mesma letra, você vai para a segunda letra. No caso aqui, maçã vai vir antes de melancia na ordenação. Então 4 e depois melancia, que vai ser o 3. Aí vai procurar nas alternativas qual que vai estar com essa numeração. 2, 1, 4, 3, que é a alternativa C. Beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão aqui, ele pede para fazer a negação de uma proposição composta do tipo disjunção, que é quando você tem o ou. Para você fazer a negação é bem simples. Você troca o ou pelo i, você troca o ou pelo i e nega as duas proposições. Só que como você vai negar essa proposição aqui e ela já tem um não, basta você tirar. Então já negou. Tá? Você tem uma proposição que é assim, P ou Q. Quando você quer negar, você vai colocar aqui o seguinte, vai ficar não P e não Q. Essa é a negação da proposição do tipo disjunção. Ela vira uma conjunção, só que você nega dos dois lados. E na outra parte aqui, ele está dizendo que há faixa de pedestre. Para você negar, você vai adicionar o não. Não há faixa de pedestre. E procurar nas alternativas qual que está desta forma. A via é sinalizada e não há faixa de pedestre. Alternativa correta, letra B. Tá? Próxima questão é a questão 13. Então vamos mudar aqui de lado para ficar legal. A questão 13 é uma das maiores questões que você tem aqui e ela não tem alternativa aqui nessa prova, tá? A gente vai ver que não tem. O que ele tem? Ele fala que o pessoal do TI quer que faça uma senha e dá os critérios, que são esses aqui. A senha deve conter duas letras entre A, B, C e E, sendo maiúscula ou minúscula, e devem conter 3 algarismos desses 4 que ele está dando, certo? E ele fala que não pode repetir as letras nem os algarismos, né? Os caracteres precisam ser distintos. Então, como é que a gente vai ver? Primeiro, que essa parte aqui, ó, que tem o A, o B e o E, pode ser maiúsculo ou minúsculo. Então, você pode ter A, B e E. Na verdade, você tem 6 possibilidades. E dos números aqui, você tem 4 possibilidades para utilizar. Como a senha deve ser composta por 2 letras e 3 números, então a gente vai ver quantas possibilidades de letras dá para a gente tomar 2 a 2, fazer a combinação 2 a 2. Eu tenho 6 letras e quero combiná-las 2 a 2 para saber quantas possibilidades eu tenho. Então vou ter aqui 6 fatorial dividido por 2 fatorial de 6 menos 3 menos 2, desculpa, fatorial. De onde eu tirei essa equação? Combinação de NP vai ser N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Combinação de N fatores tomados P a P. A nossa combinação aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu parei no 4? Porque 6 menos 2 vai dar 4. Então já sei que aqui vai ser 4 fatorial, vou poder eliminar. E eu vou expandir o 2, vai ser 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 por 2, 15. Então eu tenho 15 possibilidades de pegar duas letras dessas 6. Vou fazer a mesma combinação agora com os números. São 4 números e eu quero pegar 3 deles. Então eu vou pegar 4 tomados 3 a 3. Vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o P, tá? E multiplica 4 menos 3 fatorial. Então, nós vamos ter 4 fatorial. Opa, esse 4 fatorial a gente já vai dar uma expandida aqui para ficar legal. Vai ser 4 vezes 3
Fatorial. Por que eu parei no 3? Porque a gente sempre procura o maior valor fatorial que tem embaixo para parar, para eliminar. Então, eu vou eliminar esse com esse. 4 menos 3 dá 1 fatorial. E, teoricamente, 1 fatorial é 1. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Aí nós vamos multiplicar essa combinação. Nós vamos multiplicar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter C de 6, 2. Eu estou fazendo aqui mais em cima porque eu estou fazendo direto na prova e não tem espaço. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, você escreve onde tiver espaço em branco. Vezes C de 4, 3. Vai dar 15 vezes 4, que é igual a 60. Só que não são só 60 possibilidades. Por que não são só 60? Porque você tem o seguinte. Eu vou usar aqui esse outro pedacinho aqui em cima da minha cabeça. Tá? Você tem 5 espaços para compor tua senha, onde você tem letra, letra, número, número e número. Só que ele não fala com relação à ordem. Então, como você pode mudar essa ordem aí, o que acontece? Você vai ter 5 possibilidades de mudança. Então, você pode ter letra, número, letra e assim vai. Então, você tem aqui a permutação de 5 espaços, que é 5 fatorial. E 5 fatorial dá 120. Então, nós vamos ter que multiplicar, além de ter feito essa multiplicação aqui do 15 vezes 4, que seria as possibilidades de letras vezes a possibilidade de número, você vai multiplicar também vezes as permutações que elas podem sofrer. Então, nós vamos ter o valor de 120 vezes 60, tá? 120 vezes 60, você faz 12 vezes 6, 72, e acrescenta os zeros, 720. Então, provavelmente eles esquecerão o zero aqui da alternativa C. Deveria ser a alternativa C. Mas, enfim, algumas bancas não são tão cautelosas e é difícil pegar material no site oficial, é difícil pegar o gabarito oficial. O importante aqui é você ver o seguinte, como que resolve e que ela coloca para você fazer na hora da prova. Você tem que saber fazer. Questão 14. Determine o valor de x considerando a sequência de vocábulos propostos. Então, você vai ver aqui o que um tem a ver com o outro. Pronto, besouro e formiga, o que tem a ver um com o outro? São insetos. Gato e onça são mamíferos. Aí, jacaré é um réptil. Aí você vai procurar aqui dentro desses aqui qual que é um réptil. Vai encontrar que a cobra é um réptil. Beleza, cobra. Eu acho que essa questão foi lá porque ela dá outra possibilidade. Eu vou mostrar outra possibilidade para vocês e vai dar outra resposta. Besouro é uma palavra que tem 2, 4, 5, 6, 7. 7 letras, né? Formiga tem 2, 4, 6, 7 letras. Beleza. Gato tem 4 e onça tem 4. Então ele repetiu aqui, ó, 4, 4, 7 e 7. Jacaré tem quantas? Tem 6. Então a próxima provavelmente deveria ter a mesma quantidade, 6. E a gente vai ver que a única que tem 6 é a aranha. Mas aí ficou uma questão meio complicada de ter a ideia, mas o gabarito, o mais correto aqui é avaliar pelo que é igual. Então é inseto, inseto, réptil, réptil e mamífero, mamífero. E a alternativa correta aí seria a letra A, cobra. Mas assim, para vocês terem noção de possibilidades, contar a quantidade de letras, ver quanto que está pulando, ver a primeira letra que ele está utilizando na sequência, tudo isso faz parte da análise dos vocábulos que ele está te dando. E a questão 15 é uma questão sobre conjuntos que a gente vai utilizar o diagrama de Venn para dois conjuntos. Então aqui ele diz o seguinte: o secretário de obras da Prefeitura de Santa Luzia solicitou à sua equipe de arquitetos que fizessem um inventário dos prédios históricos do município, bem como a atual condição deles. O levantamento mostrou que 80 prédios, então já tem o meu conjunto universo dos 80 prédios, 42 precisam de reformas na pintura e 38 precisam de reformas estruturais. Além disso, 12 não precisam de reforma alguma. Então, do meu conjunto aí, eu vou ter o seguinte, vamos desenhar aqui o seguinte. Eu tenho os que precisam de pintura, os que precisam de reforma, os que precisam dos dois, que eu vou chamar de X, que é o que ele vai querer saber aqui. E eu tenho 12 que não precisa de nada disso. 12 de um total de quanto? De 80. Então, se você tem 80 e tira 12, então vamos lá, 80 menos 12. Empresta 1, 10 menos 2, 8, 7 menos 1, 6. Você fica com 68 prédios para estarem aqui dentro desse conjunto. Ó. Esse total aqui tem que dar 68. Então, você vai ter lá o seguinte. Como ele fala que 42
precisam de reforma de pintura, então você vai colocar assim, 42 menos x. E o outro lado, 38 menos x, tá? Quando eu faço menos x, eu estou tirando a intersecção. Existe outra maneira de fazer? Existe. Eu tenho lá que o número de elementos da união de A com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção entre A e B. Então, essa fórmula aqui eu posso aplicar e fazer direto a nossa conta. Como que ficaria? Eu posso fazer desse jeito ou desse jeito aqui. Eu vou fazer dos dois para vocês verem que dá a mesma coisa. Então, vou ter aqui 68 é igual a 42 mais 38. 42 mais 38 menos x. Aí esse x vai passar para o outro lado. 42 mais 38 dá 80. 80 menos 68 deu 12. Tá? Então, eu já sei que a intersecção aqui tem 12 que precisam dos dois. Mas ele vai querer o percentual. Só que segura aí. Se eu fizer dessa outra forma, vai ficar o quê? 42 menos x mais 38 menos x. Menos x mais x eu elimino, dá a mesma coisa. 68 é igual a 80 menos x. Logo, x vai ser igual a 12. Dá basicamente o mesmo cálculo, só que de forma diferente. Só que ele quer o percentual. E para fazer o percentual, você vai pegar aqui o 12, que é a quantidade de prédios que precisam de tanto de pintura quanto de reforma. Então vai ser 12 e vai dividir pelo total de prédios que ele tem, que no caso é 80. E vai multiplicar por 100 para ter o valor em porcentagem. Então é bem simples o cálculo. É a quantidade de prédios que você tem que precisar das duas coisas dividido pelo total de prédios que ele tem, que é 80. Então 0 vai com 0. Aí você vai ter aqui 12 vezes 10, 120. 120 dividido para 8 vai dar 15%. Então a alternativa correta, a letra D de dado. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar a playlist de provas resolvidas da banca IBGP, porque eu vou resolver quantas eu conseguir encontrar, tá? Algumas provas têm questões que são realmente não estão corretas, que foram anuladas, mas eu vou tentar colocar todas as resoluções possíveis para que você possa se preparar da melhor forma. Vejo você na próxima resolução.